A teia de aranha que estava na janela conclui uma investigação duvidosa de um caso que aconteceu em 1998. E 26 anos depois, a pessoa que está presa, que foi condenada por esse crime, tenta provar a sua inocência. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, o caso que eu vou contar para vocês hoje tem ligação com o caso que eu contei na semana passada, que foi o caso da Misuk. Mas para quem não assistiu o caso da semana passada, fica tranquilo, tá? Porque isso aqui não é a continuação. Esse é um caso separado que eu vou contar completo aqui para vocês. Então eu vou iniciar contando um pouco o resumo, na verdade, da história do Barton McNeil. Ele nasceu no dia 22 de abril de 1959 nos Estados Unidos e o Barton tinha um irmão. Quando o Barton estava com 6 anos, os pais dele se divorciaram, a mãe do Barton recebeu a guarda dos filhos, pegou eles e foi morar em outra cidade. Então o pai do Barton ficou morando em Bloomington, enquanto ele, a mãe e o irmão foram morar em Wisconsin. E um tempo depois, a mãe do Barton, que deveria estar em depressão ou algo parecido, ela acabou tomando muitos medicamentos e foi encontrada sem vida no chão da cozinha. Bom, depois desse evento terrível aí, o Barton e o irmão dele foram morar novamente com o pai e com a nova namorada do pai lá em Bloomington. E na adolescência o Barton começou a ter problemas na escola porque ele usava a verdinha. Ele sempre foi muito inteligente, o tipo de pessoa que não precisa fazer muito esforço para passar de ano, mas ele acaba saindo da escola antes mesmo de se formar. E começa a trabalhar em alguns restaurantes e depois vai trabalhar em um asilo. Que eu acredito que foi lá que ele tinha mais acessos a remédios, né, e essas coisas, e em 1979 ele foi preso por estar vendendo medicamentos sem receita. Ficou preso um tempo, depois foi solto e seguiu a vida dele e voltou a trabalhar em restaurantes. E no início dos anos 90, ele começou a se relacionar online com uma filipina chamada Tita Libres. Depois de um tempo, o Barton vai para as Filipinas para conhecer ela pessoalmente e logo depois, em maio de 1993, a Tita vai para os Estados Unidos e os dois se casam. O relacionamento do Barton com a Tita era muito complicado, eles brigavam muito e aquilo não estava dando muito certo, mas mesmo assim o casal estava esperando um filho e o Barton estava trabalhando no restaurante que se chama Red Lobster e lá ele conhece a Misuk, então é aqui que a Misuk entra na história. Os dois começam a flertar, mas tinha um problema porque o Barton era casado e a mulher dele estava grávida e a Misuk também era casada e tinha uma filha de 6 anos. E agora eu vou dar um resumo rápido da vida da Misuk até esse ponto. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre a vida dela, é só assistir o vídeo que eu postei na semana passada, que eu vou deixar aqui no card para vocês e vou deixar na tela final desse vídeo aqui também. A Misuk nasceu no dia 28 de outubro de 1965 na Coreia do Sul. Ela tem uma história de vida que muita gente compara com a da Cinderela, porque muito pequena ela foi enviada para morar com os tios, onde ela era obrigada a limpar a casa e comia restos de comida. E depois de muitos anos, a vida dela vai ser de princesa. Mas diferente do conto de fadas, essa Cinderela aqui não era boazinha e não teve um final feliz. Mas antes dela virar essa princesa aí, em 1985, quando a Misuk estava com 20 anos e morando na Coreia do Sul, ela teve uma filha que foi entregue para adoção. E em 1987, quando a Misuk estava com 22 anos, ela conhece um americano chamado Andy Nolin e ela vai para os Estados Unidos e se casa com ele. Nos Estados Unidos, ela tem a segunda filha, que se chama Michelle Spencer, que nasceu em 1989. O casamento da Misuk com o Andy começa a não dar certo porque a Misuk era uma mulher muito ambiciosa e que gostava de ostentar o que não podia comprar. Então ela começa a gastar mais do que devia e também ela começa a roubar roupas e coisas que ela gostava das lojas de luxo. E o Andy tinha 2 empregos, ele trabalhava um monte e não conseguia ali sustentar, né, os gastos que a Misuk fazia, que eram além do que se precisava naquela casa. Então acaba que o relacionamento deles começa a se desgastar também
e eles começam a brigar muito. E nessa época, então, tentando achar mais dinheiro ali, daí sim que a Misuko vai arranjar um emprego, ela vai trabalhar lá no Red Lobster, onde ela conhece o Barton. E isso aqui foi em 1994, nessa época, então, a Misuko e o Barton estavam namorando escondido. Bom, no dia 11 de janeiro de 1995, a filha do Barton nasce. A filha dele se chama Christina Margaret Libres McNeil, que é mais conhecida como Chris. E logo depois da Chris nascer, o Barton se divorcia da sua mulher e é a mulher dele que vai ficar com a guarda da filha. E, ao mesmo tempo, também a Misuko se divorcia do marido. E a partir desse ponto, o Barton e a Misuko oficializam o namoro. E apesar do Barton não ter conseguido ficar com a guarda da filha, ele tinha guarda compartilhada, então ele ficava muitos dias com ela. O Barton e a Misuko vão morar juntos e então a Chris, né, ficava ali constantemente com o Barton e a Michelle, que era a filha da Misuko, também ficava ali com eles. Então, ali se formou essa nova família e a Michelle, depois de adulta, ela conta que ela via o Barton como um pai mesmo e via a Chris como a irmã mais nova dela. Agora, antes de eu continuar a história aqui, deixa eu contar um pouquinho sobre a história da Chris, que foi uma história muito bonita, muito curta, infelizmente, né? Mas ela ali causou um impacto muito grande em todos os amigos e familiares que conviveram com ela. A família da mãe da Chris conta que ela sempre foi muito inteligente, ela começou a falar com poucos meses de vida e quando ela estava com 9 meses, ela já conseguia falar o nome completo da mãe. E quando ela completou 2 anos, ela já estava aprendendo o alfabeto e conseguia soletrar muitas palavras. A Chris era uma menina muito atenciosa e querida com todos, gostava de abraçar e beijar todo mundo e tinha muita empatia também. A mãe dela conta que a Chris viu ela chorar 2 vezes e no momento que isso aconteceu, ela foi correndo para a mãe perguntando o que estava acontecendo, abraçou a mãe e falou que iria ficar tudo bem. Além disso, a Chris era muito atenciosa com os animais também. Ela costumava cuidar dos gatinhos de rua que tinham no bairro dela. E quando a Chris estava no ambiente, tudo ficava mais alegre, pois ela estava sempre dançando, rindo e adorava imitar os personagens dos seus filmes favoritos, como os personagens do Rei Leão, da Bela Adormecida, Pocahontas, Cinderela e do Mowgli, o Menino Lobo. A Chris também tinha o costume de rezar todas as noites e ela sabia orações de cor. Ela era uma menina extremamente feliz e muito amada por toda a família. Mas a Chris tinha um problema de saúde muito sério. Ela foi diagnosticada com asma em 1997, quando ela estava com 2 anos, e ela usava todos os medicamentos, tudo certinho, ela tinha um nebulizador, bombinha, tudo isso. Além dela ter todos esses medicamentos na casa da mãe, tinha também parte dos medicamentos na casa do Barton, né, na casa do pai. Agora, voltando na história do Barton e da Misuko, bom, eles estavam namorando lá, né? Só que o namoro deles era muito tóxico. Então, eles brigavam constantemente, só que a causadora da violência era a Misuko, que agredia o Barton todo momento. Tanto é que a polícia foi chamada várias vezes. Eu vou olhar aqui que eu esqueci, tá? Mas eles foram chamados em janeiro de 1996. Depois dessa ocasião, a polícia esteve na casa deles também em novembro de 1996, novamente por causa da Misuko, tá? E uma última vez em agosto de 1997. E essa última vez aí que aconteceu em agosto, ela acaba sendo presa nesse dia. Bom, ela fica presa alguns dias e depois foi libertada e ela então aguardou o julgamento em liberdade. Depois de um tempo esse julgamento vai iniciar e o Barton esteve nesse julgamento e ele testemunhou lá contra a Misuko. Falou, olha, essa mulher me bateu várias vezes, tal. A Misuko, no final das contas, ela foi realmente condenada em fevereiro de 1998. O juiz iria ler a sentença no dia 17 de junho de 1998, que é ali alguns dias somente depois de tudo que vai acontecer aqui na nossa história. Então, como a sentença não foi lida ainda naquele momento, ela ainda estava em liberdade, tá? Aguardando ali para ver quanto tempo que ela iria ficar presa.
Bom, em abril de 1998, o Barton se muda então e os dois param de morar juntos. E o Barton vai morar nessa casa aqui. Mas mesmo depois de todos os conflitos entre o casal aqui, eles acabam conversando várias vezes, voltando a namorar, terminam, aquela coisa, né? E nessa época, o Barton já tinha decidido terminar com a Misuko e ele já estava flertando com outras mulheres. E a Misuko foi olhar o telefone dele e descobriu algumas conversas que ele estava tendo com outras mulheres online. Então ela combina de ir jantar com ele para eles terem uma conversa ali, para tentar reatar o namoro e tal, essas coisas assim. E eles combinaram de jantar no dia 15 de junho de 1998. Os dois se encontram no Avantis, que é um restaurante italiano que fica lá em Bloomington. E durante o jantar inteiro, os dois discutiram muito e as testemunhas que estavam no restaurante confirmaram a briga do casal. E por que eles estavam brigando? Porque a Misuko tinha visto as mensagens lá, né, do Barton conversando com as mulheres. Mas o Barton já estava ali farto com toda aquela história, falando, não, eu não tô mais namorando com você, acabou a nossa história. Então, por isso que aquela briga estava ocorrendo. E daquele dia em diante, o Barton fala que ele decidiu terminar realmente o namoro porque ele descobriu que ela estava lá, né, pegando o telefone dele sem autorização. Bom, eles terminam o jantar ali, né, muito aquela briga acalorada, aquela coisa toda, e o Barton vai pro seu carro para ir embora. A Misuko ainda vai até o estacionamento, tenta seguir ele, mas ele meio que não dá bola para ela e sai dali. Agora é muito importante a gente ver todos esses passos aqui, tá? Cada um vai ter uma história diferente, é muito importante a gente analisar cada história para a gente conseguir entender bem esse caso. Bom, o Barton sai desse restaurante e ele vai até a casa da ex-mulher para pegar a filha dele, porque eles já tinham combinado que a Chris iria dormir na casa dele naquela noite. Ele passa na casa da ex-mulher às 7 horas da noite. E depois disso ele vai no McDonald's. A Chris então come um McLanche feliz. Depois de eles comerem esse McLanche feliz, eles vão para casa. O Barton conta que quando ele chega em casa, então eles ainda ficam acordados ali um tempo mais. Parece que a Chris ainda dorme um soninho assim rápido, mas já acorda. E perto das 10h30 da noite, ele já estava ali naquela rotina, né, de sono dela, já colocando a filha para dormir. E essa casa onde o Barton morava, ela era uma casa muito pequena, né? Então ela tinha somente um quarto, uma sala, cozinha ali, banheiro e tal. E ele conta que ele colocou ela para dormir no quarto, para ela ficar mais à vontade, enquanto ele iria dormir na sala, que era o que ele geralmente fazia quando a Chris estava lá. Então ele conta que passou ali uns 15 minutos, aproximadamente 22h45, ele passou pelo quarto e viu que a Chris já estava dormindo. Depois disso ele foi para a sala, abriu o computador dele e entrou num site, né, alguma coisa parecida, e começou a conversar online com uma filipina, que não é a ex-mulher dele, tá? Mas é uma outra filipina, que estava lá nas Filipinas mesmo, estava ali flertando, namorando, né, na internet. E outra informação também muito importante a se falar é que ele fala que quando ele estava ali no computador, ele estava com fone de ouvido. E tinha na casa também 2 ventiladores ligados. Tinha um ventilador ligado na sala e outro ventilador ligado no quarto onde a Chris estava dormindo. Então, se tivesse algum barulho, talvez ele não poderia escutar. Ele conta então que ele ficou ali no computador conversando com essa mulher até perto da meia-noite. E nesse horário ali, aproximadamente 00:30, ele sai do computador e passa pelo quarto. Só que ele acha muito estranho porque ele vê que a Chris estava sentada na cama do quarto e estava rindo assim, tipo meio que olhando para a janela ou pro canto assim do quarto e sorrindo, sabe? Aí ele achou aquilo estranho, mas ele achou que ela tivesse acordado de algum sonho ou algo parecido, chegou, entrou no quarto e falou: filha, o que você está fazendo? Por que você está acordada ainda? Não, vai dormir. Ele cobre ela novamente e sai do quarto e acha que a filha realmente foi dormir. Então ele continua ficando ali na sala, né? Continua ali no computador, fazendo as coisas e tal. E ele conta que ele vai ficar acordado mais umas 2 horas aproximadamente. Tava muito quente dentro da casa aquele dia, mas lá fora começou a chover muito forte, meio que uma tempestade assim caindo. Então, perto das 2 da manhã, ele também foi no banheiro, passou pelo quarto novamente, olhou e viu que a filha estava dormindo, estava tudo bem. Voltou para a sala
e se acomodou ali no sofá, né, para dormir, mas ele conta que o barulho da chuva ainda manteve ele acordado até perto das 2h35 da manhã. Depois disso, ele adormeceu. Perto das 7h15 da manhã do dia 16 de junho de 1998, o Barton acorda e ele conta que ele só passou assim pelo quarto da filha, mas ele nem olhou e ele só, né, chamou ela, falou: "Ah, Cris, está na hora de acordar." E ele foi pro banheiro, né, fez as coisas lá no banheiro, depois tomou banho, saiu do banheiro e viu que a filha não acordou. Aí ele foi no quarto e nesse momento o pesadelo inicia. Por quê? A Cris estava caída no chão do quarto e ela não estava mais respirando. Logo que isso acontece, ele chama a ambulância, né, e fala, né, tá muito desesperado, ele tá muito atordoado nessa ligação, e ele fala para mandar uma ambulância urgente, porque ele acreditava que a filha dele estava sem vida. 911, what's your emergency? My daughter's dying, I think. Okay, all right, then calm yourself down, okay? Okay, now, how old is your daughter? 3, I think she's dead. It's Christina. It's Christina. No. Okay, now you need to help me out now. You gotta keep yourself calm down here so you can help me. Okay, all right, now. A ambulância chega lá às 7h44 da manhã, mas infelizmente não tinha muito o que fazer, porque realmente a Cris estava sem vida ali no chão do quarto. Bom, praticamente junto com a ambulância também, ou um pouco depois, chega uma viatura da polícia, né? Por obrigação, eles precisam ir para investigar a cena. Então, uma investigação da polícia muito rápida é feita no local. Os policiais que atenderam a ocorrência tiraram algumas fotos, que são essas aqui que eu estou mostrando para vocês, e é importante se atentar aos detalhes para entender bem esse caso. No quarto onde a Cris estava, tinha um ventilador no chão. Esse ventilador teria que estar pendurado na janela. E nesse quarto tinha somente uma janela, ela estava fechada, e os policiais perceberam que tinha 2 rasgos na tela de proteção. Só que eles também perceberam que tinha uma teia de aranha ali. Então parecia que aqueles furos já eram antigos. Agora é importante falar que essa teia de aranha, ela não estava nos furos, tá? Ela estava assim, ó, entre o parapeito da janela, indo para a janela ali, para a tela de proteção. E na parte de baixo ali desse parapeito da janela ali, tinha, né, a teia de aranha. E a Cris, ela estava lá caída no chão, né, e ela não tinha nenhum machucado nem nada parecido, sabe? Mas os paramédicos que atenderam ali a ocorrência viram que tinha nebulizador e tinha, né, as bombinhas de asma dela ali do quarto e tal. E o Barton ainda falou: minha filha sofre de asma. Então eles achavam que realmente o que tinha acontecido ali, de repente, foi uma crise de asma. Ela perdeu o ar e foi assim que ela faleceu. Agora, outra coisa que eu não consegui entender aqui, porque isso aqui teria que ser tratado como uma cena do crime, né? Mas naquela época não foi muito tratada como uma cena do crime, tá? Tanto é que a Tita, a mãe da Cris, ela chegou na cena, ela foi avisada pelos policiais que a filha estava sem vida, a Cris ainda estava ali no local e os policiais deixaram a mãe entrar, né? E então a mãe foi ali, ficou em cima da filha, aquela coisa, né? Que imagina, meu Deus, deve ser uma coisa terrível. Mas, ao mesmo tempo, isso também contamina ali a cena, né? Teve muitas pessoas que entraram ali na cena, não teve uma preocupação dessa primeira investigação de realmente isolar aquele local e coletar a maior, né, um grande número de evidências. Tanto é que às 9h19 da manhã eles já retiraram a Cris dali da casa. Isso aqui então foi ali aproximadamente 2 horas, nem 2 horas, né, depois, 1h30. E depois às 9h32 os policiais já tinham recolhido todas aquelas faixas amarelas, saíram da casa, tipo, liberaram a casa para o Barton fazer o que quiser lá dentro. Mas o que eles coletaram lá também é muito importante falar, né? Eles pegaram o lençol da cama, toda a roupa de cama ali, né, da Cris e tal, e tiraram fotos, aquelas fotos que vocês viram aqui da janela. E eles saíram da casa, liberaram, o Barton ficou sozinho lá. Ele conta que ele não voltou no quarto, não voltou para dentro da casa, na verdade. Ele conta que ele ficou sentado na varanda, fumando ali um cigarro atrás do outro e tal.
atordoado com tudo aquilo que aconteceu. E nesse momento, quem chega na cena, na verdade já estava na cena lá, a Misuk. A Misuk tinha chegado na casa do Barton ali logo de manhã, viu a polícia toda e esperou a polícia sair e foi lá falar com o Barton. O Barton conta que a Misuk chegou e falou, que eu sinto muito sua falta, não sei o que, o que aconteceu? Aí ele contou, né, porque naquele ponto também, ele também achava, né, minha filha teve uma crise de asma e acabou de perder a vida. E ela, poxa, que coisa e tal, foi lá, falou com ele rapidamente. E então ela foi trabalhar. O Barton então ficou ali mais um tempo na frente da casa e ele decidiu ir na casa da ex-mulher, onde estavam todos os familiares lá, né, preparando tudo para fazer, né, o velório e tudo isso. Então ele chega lá na casa da ex-mulher, mas ele conta que ele ficava pensando, como que isso aconteceu? O que não saía da cabeça do Barton era o tal ventilador que estava pendurado na janela e quando ele chegou lá estava no chão. Ele conta que ele só percebeu que esse ventilador estava no chão depois dos paramédicos chegarem. Então ele não sabia se naquela confusão ali dos paramédicos, né, de tentar salvar a vida da Cris, de repente esse ventilador caiu ou então, né, alguém tentou entrar na casa, abriu a janela e por isso que o ventilador caiu. Outra coisa também que não saía da cabeça dele era o fato da Cris estar sentada lá perto da meia-noite, rindo, né? Olhando para o nada no quarto. Na hora que isso aconteceu, né, naquela madrugada, ele não pensou em nada, achou que a filha tivesse, né, sonhado ou algo parecido, mas depois de tudo isso ele ficou pensando, não, mas espera aí, será que ela não estava rindo para alguém? Então o Barton decide voltar para casa e analisar melhor a cena. E ele conta que quando ele voltou para casa, ele já foi pelo corredor ali que tinha do lado da casa e foi pela janela. E quando ele chegou na janela, ele viu os furos na tela de proteção. Ele sabia que aquela tela de proteção não estava rasgada. Então ele falou, alguém entrou aqui, né, e tirou a vida da minha filha. Como ele tinha um relacionamento muito complicado com a Misuk e como ele sabia que a Misuk já era uma pessoa muito violenta e ele tinha terminado com ela, então na hora, naquilo já entrou na cabeça dele. Ele falou, não, a Misuk fez alguma coisa com a Cris para se vingar de mim, porque eu amo muito a minha filha e assim ela se vingaria. Enfim, então ele decide ligar para a polícia mais uma vez. Na verdade, ele vai ligar para emergência. Essa segunda ligação foi feita às 17h16. Ele liga para a emergência e fala, olha, eu encontrei minha filha sem vida hoje de manhã, aqui na minha casa. A polícia esteve aqui e tal. Só que eu tô achando que isso aqui não foi natural, não. Eu tô achando que alguém fez isso com a minha filha. Que isso foi, né? Então eu preciso que vocês me enviem alguns policiais do departamento de homicídios. I have reason to believe now that I am convinced that she was murdered, and I need a detective here immediately. Okay. I don't know if they saw this or not, but I just discovered it myself. Okay. Bom, além dessa ligação para emergência também, tem outras ligações que foram gravadas entre os policiais, tá? Que eu consegui encontrar aqui na internet. E esses policiais conversando é muito estranho também, porque dá pra ver que eles também não perceberam, sabe, que era um crime, que poderia ser um crime. E também tem um dos policiais que fala uma hora, mas é esse cara de novo, esse Barton que tá falando, o que tem de errado com ele? Tipo assim, o que tem de errado com ele? Peraí, meu senhor, a filha dele acabou de perder a vida. Claro que o cara tá desesperado, né? What's his name? It's Bart. Bart McNeil. Yeah, I already talked to him about it. What the hell's his problem? He has reason to believe that it was a homicide. 45 minutos depois da ligação lá que o Barton fez para a emergência, realmente chega uma viatura, agora dessa vez do departamento de homicídios. O Barton mostra a janela que tinha o furo e os policiais fizeram uma gravação no momento que eles estão analisando essa gravação aqui que vocês estão assistindo, e eles notaram novamente que tinha teias de aranha que ainda estavam conectadas na tela de proteção. Nessas imagens aqui não dá para ver muito a teia, tá? Mas eu vou colocar essa foto aqui, ó, dá pra ver até que tem uma formiga ali que tá, né, enliada na teia da aranha. E é importante falar que essa teia de aranha, ela vinha aqui do lado direito e continuava do lado esquerdo da janela também. Outra coisa que eles perceberam também é que essa tela de proteção, ela estava fora do trilho. Então um dos policiais verifica pela parte de fora da casa se teria como entrar na casa com facilidade. Assim que ele pega na tela, a tela já cai ali na mão dele. Então realmente qualquer pessoa
pessoa poderia ter entrado naquela casa. Só que tudo aquilo era muito estranho para os policiais, porque na noite anterior choveu muito. E eles analisaram ali a parte de fora, não conseguiram encontrar nenhuma pegada. Isso aqui também algumas pessoas explicam, né? O fato de não ter pegadas ali é porque com a chuva, é claro que qualquer pegada, se for horas depois, né? No caso, eles estão analisando aqui às 5 horas da tarde, ela foi encontrada às 7 horas da manhã ali sem vida, mas ela passou a madrugada, ninguém sabe exatamente qual horário da madrugada que aquilo aconteceu. Então, durante todas essas horas aí, com aquela chuva torrencial que estava tendo, qualquer pegada teria sido, né, lavada ali pela chuva praticamente. Só que outra coisa que os policiais acharam estranho é que dentro da casa o tapete estava seco. Não tinha nenhuma pegada, não tinha lama, não tinha nada. E nesse momento que eles perceberam tudo isso ali, eles começaram a desconfiar do Barton, porque o Barton era a única pessoa que estava na casa ali com a Chris. E também tinha o fato que ele estava muito nervoso. Eles contam que ele não chorou em nenhum momento, mas ele estava muito agitado. Então eles decidiram levar o Barton para a delegacia. Então na delegacia eles começam a interrogar ele. Ao mesmo tempo eles também mandam chamar a Misuk. Ela chega um tempo depois e começa a ser interrogada em outra sala. Agora nós vamos analisar a versão da Misuk. Ela falou que logo depois do jantar no restaurante italiano, ela foi para casa. Perto das 20 horas ela saiu com uma amiga para ir num bar local e tal, e ficaram lá até aproximadamente 21h30. E depois eles retornaram para casa dela. E ela conta que ela ficou na casa com uma amiga que se chama Suzy, e as duas ficaram ali bebendo, conversando, e ela estava falando, né, o quanto ela amava o Barton para essa amiga e tal. E a amiga vai embora perto das 11 horas da noite. E a Misuk conta que perto da 00:30 ela já estava dormindo. E ela só acordou perto das 6 horas da manhã, porque o ex-marido dela, o Andy, chegou na casa porque tinha que entregar algumas roupas ali da filha e tal, e depois ele foi embora. Então assim que ele foi embora, ela foi até a casa do Barton, onde ela viu a polícia, a ambulância, tudo aquilo, e depois ela conversou com o Barton, e depois daquilo ela foi trabalhar. Uma coisa muito importante a falar é sobre o álibi da Misuk. Ela falou então que ela foi lá naquele bar, esse álibi foi confirmado por testemunhas que estavam no bar, e ela falou que ficou na casa com a amiga, e essa amiga também confirmou o álibi dela. Eles perguntaram para ela se ela pulou aquela janela ali, fez aquilo com a Chris, e ela falou que ela nem conseguiria pular a janela porque era alta demais, a Misuk era muito baixinha, então ela precisaria ou de um banquinho ou de alguém para ajudar ela a pular. Então a Misuk negou tudo, falou não tenho nada a ver com isso, eu estava dormindo, né, nesse horário aí que tudo aconteceu. Além de interrogar os dois em separado, eles também vão colocar os dois na mesma sala, e o Barton vai estar ali acusando a Misuk, falando por que você fez isso com a minha filha, como que você tirou a vida da minha filha e tal. E a Misuk só respondia do tipo, eu te amo, por que você tá me acusando? Imagina, não sei o que, você é o homem da minha vida, aquelas coisas. A polícia vai falar também com os amigos e familiares da Misuk, e uma das pessoas que vai ser interrogada pela polícia vai ser o Andy, que é o ex-marido da Misuk. O Andy falou que a Misuk ligou 3 vezes para ele naquela noite, e a última ligação foi às 22h52, e nessa ligação o Andy falou que a Misuk pediu para ele verdinha porque ela queria se vingar do Barton, então ela queria colocar a verdinha no carro do Barton para que ele fosse preso e tal. E essa ligação ela foi confirmada, não o que eles falaram exatamente, mas essa ligação existiu segundo ali as informações do telefone da Misuk. Mas apesar dessa acusação aí de vingança e tal, a polícia não se atentou muito a isso. E eles foram então olhar mais as evidências. E na cabeça deles, então, não teria como alguém ter entrado ali, porque assim que essa pessoa pisasse no tapete, o tapete iria molhar, porque estava chovendo, lembra? Então, como o tapete estava seco, ninguém entrou pelaquela janela. E outra coisa também da janela ali, apesar de ela ter fácil acesso, a teia de aranha foi um grande ponto ali para a polícia naquela época. Falou, não, se tinha teia, então é porque aquela tela de proteção já estava fora do trilho há algum tempo e provavelmente aquele furo já existia. Outra pessoa que eles conseguiram falar também foi a pessoa que cuidava dos aluguéis das casas e dos apartamentos ali, né?
e que cuidava do aluguel da casa do Barton também. Esse homem falou que ele passava por ali pelo menos uma vez por semana e passava exatamente naquele caminhozinho ali da janela da casa do Barton para ir, né, cobrar os aluguéis em outros lugares e tal. E ele falou que ele nunca notou que aquela janela tinha um furo. E quando chegar o resultado da necrópsia, é que esse caso aqui vai virar de ponta cabeça. Por quê? A patologista forense que fez esse exame ali notou que tinham alguns estavam um pouquinho inchado ali as partes íntimas da Cris, não tinha nenhum machucado e tal, mas estava um pouquinho vermelhinho e tal, e isso então fez ela concluir que a Cris teria sido abusada. Fora isso, também é muito importante falar que nem a polícia do local e nem essa patologista recolheu nenhum material das unhas da Cris. Isso seria algo muito importante para ser analisado depois, e vocês vão entender o porquê. E nesse mesmo exame, essa patologista também concluiu que a causa da morte foi sufocamento. Então poderia ter sido ali feito com um travesseiro ou com as mãos. Agora, fora isso, eles tinham recolhido os lençóis, lembra? Então, depois desse exame também eles foram procurar por sêmen ou algo parecido. Não encontraram nada, nem nos lençóis, nem na Cris também, nem nas roupas dela e nem nela. Agora, essa patologista também calculou a hora da morte. E como que ela fez isso? Ela calculou segundo o conteúdo do estômago da Cris. E seguindo esse cálculo dela aí, ela calculou que a Cris perdeu a vida entre as 22h30 e meia-noite e meia. Agora, vocês lembram que o Barton falou que a Cris estava sentadinha na cama perto da meia-noite e meia? Então, se esse horário aqui está correto, significa, talvez, né, que o Barton poderia estar mentindo. Agora, outra coisa muito importante também desse horário aqui, que foi também o que deu uma reviravolta aqui, lembra do álibi da Misuk? Tinha a amiga dela também, da Misuk, que ficou na casa dela até perto das 11 horas da noite. Então, a Cristina teria perdido a vida até meia-noite e meia, isso não daria tempo para ela chegar na casa. Então, por causa desse horário aí, a Misuk foi retirada dessa história. Então, logo depois do resultado desse exame e de todas as provas coletadas, a polícia prende o Barton e acusa ele de ter forçado uma relação íntima com a sua filha e depois tirou a vida dela porque teria ficado com medo da menina contar para alguém. Agora, será que a Misuk seria capaz mesmo de fazer aquilo com uma menina de 3 anos? Bom, é importante também a gente analisar o que aconteceu na vida da Misuk depois que o Barton foi preso. Em setembro de 1998, a filha da Misuk, a Michelle, acho que estava com 9 anos nessa época. Ela estava na escola e ela estava com um roxo na perna. E a diretora da escola perguntou o que é esse roxo aí na sua perna. Ela falou, foi minha mãe que me machucou. Então, a escola chama o serviço social, toda aquela coisa, né? A polícia é envolvida, mas apesar desse envolvimento aí da polícia, nada foi feito na época, tá? A Misuk não foi presa por causa daquilo. E a Michelle, ela conta depois de adulta também que a Misuk machucava ela, né? Desde pequena, e que teve uma vez que a Misuk chegou a colocar a mão aqui, né, na boca dela e no nariz dela, fechou os dois, e falou tipo, eu vou tirar a sua vida, uma coisa assim, naquele ataque ali de fúria, né, da mãe contra a menina. Então, pensando assim, né, tudo que a Michelle passou, a Misuk teria capacidade de fazer isso com uma pessoa tão pequena, mas isso, claro, que não significa que ela realmente é a culpada. Bom, no ano seguinte, então, depois da Cris perder a vida, em 1999, lá pelo meio de 1999, o julgamento do Barton vai iniciar. Só que é importante falar também que, antes do julgamento, o tribunal sempre fala, né, que provas que podem entrar, quais são as evidências e tal. E o tribunal decidiu que eles não poderiam acusar a Misuk em momento nenhum. Misuk, lembrando, ela foi inocentada desse caso. Então, qualquer prova que incriminasse a Misuk não poderia ser apresentada nesse julgamento. E outra coisa também que não foi apresentada nesse julgamento, que eu achei muito estranho, foi as ligações para a emergência, tá? Eles não tocaram isso aí lá. Bom, o julgamento, então, era somente para descobrir se o Barton era culpado ou não. E, no final das contas, o Barton foi considerado culpado por tirar a vida
da filha dele. Ele foi acusado de ter forçado uma relação íntima, mas ele não foi condenado por isso, tá? Foi só por ter tirado a vida da filha. Bom, no dia 12 de agosto de 1999 sai a sentença, o Barton foi condenado à prisão perpétua. E em 2002 a pena dele foi revista e ele foi condenado então a 100 anos de cadeia. E enquanto tudo isso estava acontecendo, então o Barton estava lá na cadeia, ele sempre se declarou inocente, tá? Nunca confessou nada e sempre falou que a Misuko estava envolvida nesse caso. Bom, a Misuko continuou a vida dela, que nem eu contei lá no vídeo passado, né? Ela se casou então com o Don Wang lá nos Estados Unidos, ela teve um outro filho, então ela tinha a Michelle e tinha mais um filho pequeno. E em setembro de 2011, que foi ali aproximadamente, acho que 13 anos depois da Chris falecer, a Misuko foi presa e foi condenada por ter tirado a vida da sogra, da nova sogra então, né? A mãe do Don Wang, que é o novo marido dela. E nesse caso da sogra, foi realmente comprovado que foi a Misuko que tirou a vida da sogra, mesmo porque foi a própria Misuko que mostrou aonde que ela enterrou ela, tudo isso. Então a Misuko foi condenada a 55 anos de cadeia. Quando ela estava presa, o Barton ficou sabendo e todo mundo ficou pensando, oh, mas espera aí, se essa mulher é capaz de fazer isso, será que naquela época, lá em 1998, será que não foi ela realmente que tirou a vida da menina? E será que o Barton não é um inocente que está preso? Então aqui nesse ponto da história entra o Projeto Inocentes, que tem lá nos Estados Unidos. E eles pegam o caso do Barton. E a primeira coisa que esses advogados aí vão fazer é enviar toda aquela roupa de cama novamente para o laboratório. Porque aqui, né, já se passaram mais de uma década, então os avanços da tecnologia do DNA poderia, né, encontrar alguma coisa. E realmente eles encontraram. No lençol onde a Chris estava dormindo, eles encontraram em 6 partes diferentes o DNA da Misuko. E aquele lençol ele mandou lavar um tempo antes. Ele retirou da lavanderia um dia antes de tudo acontecer, naquela mesma noite, na verdade. No dia 15 de junho, ele retirou esse material da lavanderia e existe o registro dessa lavanderia que confirma que o Barton esteve lá nesse dia recolhendo algumas roupas, mas esse registro não garante que aquele lençol estava no meio das roupas que ele recolheu da lavanderia. E outra coisa muito importante a se falar é que, desculpa, tá, eu esqueci de falar antes, mas nos primeiros exames que foram feitos lá em 1998, os profissionais que analisaram esse lençol, eles perceberam que tinha cheiro de roupa lavada, sabe? Só que, mesmo tendo esse registro e tudo, essa evidência aqui, ela é importante, mas não tão importante, porque não prova exatamente que era aquele lençol que ele pegou na lavanderia. Então, como a Misuko vivia naquela casa também, de vez em quando ela dormia lá, aquele DNA dela pode ter sido transferido em um outro dia. Outra coisa muito importante também que o Projeto Inocentes descobriu é que existia uma outra testemunha. E na verdade essa testemunha ela só apareceu em 2012, que foi ali um ano depois da Misuko ter sido presa. Eu não entendi porque que essa mulher não foi falar com a polícia na época, lá em 1998. Mas enfim, essa testemunha era uma própria moradora do prédio onde a Misuko morava. E ela falou que naquela madrugada ali, né, do dia 15 para o dia 16 de junho de 1998, ela viu a Misuko no complexo ali, no apartamento, no prédio, naqueles corredores que tem de depósito, sabe, dos moradores, e que era perto das 4 da manhã, e que a Misuko estava ali no corredor, parece que ela estava procurando por algo. Então, essa testemunha aqui conta uma história totalmente diferente, né? Porque lembra que a Misuko falou que nesse horário de 4 da manhã ela estaria dormindo? Agora, outra coisa muito importante também é que o Projeto Inocentes descobriu é que o Don Wang, que era o novo marido da Misuko, falou para a Michelle, a filha da Misuko, que a Misuko teria confessado para ele em uma briga que eles tiveram e tal, que ela tirou a vida da Chris em 1998. Essa informação aqui não só a Michelle sabia, mas a madrasta da Michelle também. Outra informação muito importante também é sobre a tal teia de aranha. O Projeto Inocentes também encontrou um aracnólogo, né, que é a pessoa que estuda as aranhas e tal, que explicou aquelas teias ali.
realmente, olhando as fotos, ele falou, não, a teia parece ser muito antiga mesmo, parece que estava ali há dias já, então aquela janela já poderia estar há dias daquele jeito, fora do trilho. Só que ele falou outra coisa muito importante, ele falou, tá, a teia tá antiga aqui, só que aqui, puxando do parapeito para a janela, ela parece que está nova. Então, mesmo que uma pessoa tenha tirado aquela janela, entrado no quarto, tirado a vida da Cris, colocado a janela novamente ali no trilho, né, ou meio que fora do trilho, e saído, até o horário que a polícia foi realmente investigar essa janela, passou o dia inteiro e daí sim que eles foram investigar, então aquela aranha poderia ter consertado a própria teia. Então, por isso que poderia ter aquela teia que ia da tela até o parapeito. E aquela antiga ali, mesmo a pessoa tirando a tela, ela não iria sair. Ela só vai sair se você passar um pano ali e realmente limpar o local. Então, esse profissional aí falou, olha, eu não posso confirmar, mas tem aranhas que podem fazer esse tipo de trabalho em questão de horas. Então, ela pode ter consertado e realmente isso aqui não prova que aquela janela estava daquele jeito há muito tempo. E agora vamos para o exame que foi feito na Cris, que agora que vai chocar todos vocês, assim como me chocou também. Bom, esse exame lá que foi feito pela, lembra, patologista lá, forense, daquela época, ele foi contestado por muitos profissionais, tá? Teve 2 profissionais que realmente analisaram a fundo, deram seu relatório oficial lá para a justiça, e um dos profissionais falou que não concordava com a questão do abuso, porque falou que as partes íntimas ali da Cris, elas estavam realmente um pouquinho inchadas, só que aquilo ali poderia ter sido causado pela própria processo ali, né, da pessoa, quando a pessoa perde a vida, que vai enrijecendo e tal, ou até mesmo pela fralda, porque a Cris estava ali tentando tirar a fralda, mas ela usava fralda noturna ainda, então uma alergia da fralda, aquilo ali, segundo esse profissional, falou, não prova que essa menina foi abusada, de jeito nenhum. E tem outra coisa também, que foi o horário da morte. O jeito que a patologista calculou lá o horário da morte, segundo, né, o conteúdo do estômago dela, falou que eles falaram que isso aqui não teria como fazer. Aquele horário que ela deu, provavelmente não foi o horário exato que a Cris perdeu a vida. E outra coisa foi que o segundo profissional que analisou ali todas as fotos e tudo, né, o que a patologista fez, ele falou que não haviam provas de que alguém teria feito aquilo com a Cris. E outra coisa também, um erro muito grande desse exame que foi feito, porque lembra que na época eles achavam que foi só um acidente? Então, o que aconteceu na verdade naquela época foi que a Cris, ela foi enviada para uma casa funerária. E lá na casa funerária eles começaram a preparar ela, né, para o enterro. E depois que o Barton ligou para a polícia e falou, olha, manda homicídios aqui, e então que ela foi enviada para o que seria o ML deles, de lá, né? Para realmente ser analisada por um patologista forense. Então nessa aí, eles já perderam muitas provas e evidências. Enfim, e esse segundo profissional falou que não tinha como comprovar que aquilo realmente tinha sido feito por outra pessoa e que a causa da morte, segundo, né, a análise dele, foi desconhecida, ou seja, aquilo poderia ter sido realmente uma crise de asma, algo natural. E agora entra uma outra questão, né? Será que eles não podem, então, exumar o corpo dela para tentar refazer não refazer o exame, mas tentar coletar outras coisas, outras evidências? Não. Porque a Cris foi cremada na época a pedido pela própria família. Mas eu achei muito estranho isso aqui, porque eu acho que nesses casos, geralmente eles não cremam, né? Eles enterram para que, se precisar exumar depois, que seria o caso aqui, teria como fazer. Agora muitos levantam outra questão. Se realmente foi a Misuk que fez isso com a Cris, por que ela fez isso? Qual que foi a motivação? Bom, lembra que ela tirou a vida da sogra lá, né? Por que ela tirou a vida da sogra? Porque a sogra estava se metendo ali no casamento, não sei o quê, porque ela também era uma mulher muito ambiciosa, enfim, e muita gente acredita que, na verdade, ela tirou a vida da sogra para se vingar do marido. E essa teoria vai além ainda. Por quê? Lembra lá no caso da Misuk, quando ela tirou a vida da sogra? Depois vocês vão assistir o vídeo aqui depois que terminar, tá? Que não assistiu. Mas ela tirou a vida da sogra
colocou ela em uma cova rasa, em um local lá de parque, mas que era um local que poderia ser encontrado facilmente. E outra coisa que ela fez também foi pegar o carro da sogra e ela estacionou esse carro perto do aeroporto aonde o marido pegou o voo para a Califórnia dias antes. Então as pessoas acham que se nada fosse descoberto, então o corpo da sogra seria, né, encontrado, o carro dela estaria no aeroporto, como ela foi a sogra que levou o filho para o aeroporto, então o marido da Misuk seria acusado de tirar a vida da própria mãe. E assim ela se vingaria dele. E nesse caso aqui do Barton também não seria diferente, porque se foi ela que entrou realmente naquele quarto, ela tirou a tela, fez tudo lá dentro, né? Então, quando ela saiu, ela teve ainda a preocupação de fechar a persiana que tinha ali e a janela, tudo certinho. Então, parecia que realmente o Barton estava sozinho dentro da casa com a Chris. Então ele seria acusado porque era a única pessoa que estava ali dentro. Outra coisa que me levou a pensar também que se ela foi tão cuidadosa assim, se realmente foi ela que fez, a questão do tapete não estar molhado ali, será que ela não tirou o sapato antes de entrar na casa? Né? Entrou lá com a meia seca dentro da casa e saiu? Enfim. Bom, o Projeto Inocentes consegue realmente uma nova audiência para conseguir um novo julgamento para o Barton. Essa nova audiência aconteceu em novembro de 2023. A Michelle, a filha da Misuk, foi depor nessa audiência e ela contou que o Don Wang, o padrasto dela, falou que a Misuk tinha confessado para ele que tirou a vida da Chris. Outra testemunha também que foi chamada foi a madrasta da Michelle, que também confirmou essa história que o Don falou que a Misuk confessou ter tirado a vida da Chris. A Misuk também foi chamada para depor, mas ela não respondeu muitas perguntas, pois ela usou o direito de se manter calada. A gravação do interrogatório da Misuk também foi apresentado durante essa audiência, mas fora isso, o tribunal não permitiu, tá, que os novos exames de DNA fossem apresentados e em fevereiro de 2024 o tribunal negou um novo julgamento para o Barton. E o Projeto Inocentes entrou num tribunal superior para pedir um novo julgamento. Esse pedido foi feito agora em agosto de 2024 e nós vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos anos ou nos próximos meses. Mas por enquanto o Barton continua preso, ele está preso há 26 anos e analisando todas as evidências, agora vocês me respondam aqui nos comentários, gente. Vocês acham realmente que ele é culpado? Vocês acham que isso tudo foi uma injustiça? Ou vocês acham que a Misuk é culpada? Ou até mesmo vocês acham que de repente isso realmente foi uma crise de asma e que ninguém tem culpa aqui, mas que o Barton continua na prisão? Comenta aqui embaixo. E eu precisava contar essa história aqui para vocês porque se realmente o Barton é inocente, o que particularmente mesmo, eu não sei se a Misuk é culpada ou não, de repente até foi algo da crise de asma, mas eu acho que o Barton não é culpado, não sei. Mas se for isso, é uma história muito triste, né? E é uma injustiça muito grande. Então, eu decidi contar esse caso para que a história do Barton não seja esquecida. E lembrando que eu tenho uma playlist aqui no canal que se chama Inocentes, né? Que são casos de pessoas que ficaram presas durante muitos anos e depois de anos conseguiram provar a sua inocência. Um dos casos muito bons que eu tenho aqui no canal é o caso do Martin. Vou deixar aqui no card passando para vocês, mas vão lá assistir. Se não assistiu, esse caso também é muito interessante. Foi uma reviravolta muito grande e ele foi acusado realmente de um crime que ele não cometeu. Bom, esse caso do Barton eu não vou colocar nessa playlist ainda, porque ele ainda continua preso, ele ainda não conseguiu, né, provar a sua inocência. Mas vamos ver aí se nos próximos anos o caso dele vai parar nessa playlist também. Eu espero que sim. Não sei, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar um like, compartilha para mim também. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Um beijo grande. Eu vejo vocês no próximo vídeo.